Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, Provérbios capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada e ignorante, e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, torna uma cadeira, ou toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as algas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Até aqui, até o verso 18, todo o capítulo 9, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, o livro de Provérbios, ele tem como objetivo principal nos ensinar o que seja a verdadeira sabedoria. A sabedoria dentro de uma perspectiva bíblica, o entendimento dentro de uma perspectiva divina. Não só isso, dentro desse tema da sabedoria, o livro de Provérbios, ele tem como objetivo nos mostrar a necessidade que nós temos de sermos pessoas sábias, nos ensinar o grande privilégio de andarmos pelo caminho da sabedoria. E não só isso, por fim, nos mostrar os grandes benefícios quando nós somos pessoas e pessoas sábias. É justamente por causa disso que Salomão, inspirado por Deus, usa verdades diretas para nos levar a esse objetivo. Ele também nos traz, vamos assim dizer, figuras, ilustrações, alegorias da vida prática, a fim de infundir no nosso coração todas essas verdades. O que é a sabedoria, a sua necessidade, o seu privilégio, bem como os seus benefícios. E diante disso, nós nos perguntamos: o que é sabedoria? Uma vez que todo esse objetivo do livro de Provérbios percorre esse caminho da sabedoria. O que seria essa sabedoria dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão bíblica? Irmãos, amigos, sabedoria dentro de uma perspectiva bíblica é mais, é muito mais. É muito mais do que o mero conhecimento em si. A sabedoria bíblica, ela está relacionada à aplicação prática daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente conhece da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E a gente consegue aplicar tudo aquilo que a gente sabe da palavra às mais variadas circunstâncias, às mais variadas áreas da nossa vida ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Então, ser sábio é ser perito em pegar o conhecimento que a gente tem de Deus, em pegar o conhecimento que a gente tem da palavra de Deus e aplicar a cada aspecto, a cada circunstância, a cada momento que a gente viva e viva para a glória do nosso Deus. Em outras palavras, é o conhecimento
aplicado à área prática da nossa vida em si. Nesse texto que nós acabamos de ler, Provérbios capítulo 9, Salomão, ele segue falando acerca dessa sabedoria. Aqui, de maneira específica, no capítulo 9, Salomão, ele faz um contraste. Salomão, ele faz uma comparação entre duas coisas, entre a sabedoria na perspectiva divina e a loucura, que infelizmente caracteriza a nossa vida enquanto seres humanos. E é interessante que Davi, melhor dizendo, Salomão, nesse propósito de contrastar a sabedoria, a loucura, ele usa duas figuras, a figura de duas mulheres ou as figuras de duas mulheres. Em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 2, ele compara a sabedoria a uma anfitriã que é prudente, que é sábia. E aí, na continuação do capítulo, entre os versículos 13 e 18, ele descreve de maneira figurada uma mulher que é adúltera e que é louca. Então, voltando, ele faz justamente esse contraste. Que contraste? A sabedoria com a loucura. Ele usa essas duas figuras, uma anfitriã que é prudente, que caracteriza assim a sabedoria, e uma mulher louca, que é desleixada, que caracteriza a loucura. Então, com base, sobretudo, nos 12 primeiros versículos do capítulo 9, eu queria, nessa noite de hoje, que nós observássemos pelo menos 5 verdades, de maneira bem rápida, 5 verdades acerca da sabedoria. O tema da nossa mensagem na noite de hoje é o banquete da sabedoria. O banquete da sabedoria. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar quais são então essas 5 verdades que estão diretamente relacionadas a essa sabedoria, a esse entendimento espiritual, que faz com que ele venha a ser aplicado a cada área da nossa vida, de maneira que a gente cumpra e faça a vontade de Deus no nosso agir diário. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós víssemos o prazer da sabedoria, o deleite, a satisfação da sabedoria. Acompanhe conosco a leitura dos versos de 1 até o versículo número 3, Provérbios 9, verso 1 até o versículo de número 3. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Verso 3, já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Conforme nós acabamos de dizer, Salomão aqui, nessa parte inicial, ele usa a figura de uma mulher anfitriã que recebe os seus convidados, mas não é qualquer mulher, é uma mulher cautelosa, é uma mulher prudente, é uma mulher cuidadosa, para fazer o quê? Através da figura dessa mulher, ele descrever o que seja a sabedoria. Tomando como base essa figura utilizada aqui por Salomão, ele mostra que essa anfitriã, ela toma todos os cuidados, ela toma todas as providências para oferecer um banquete aos seus convidados, para que assim eles possam se deleitar na sua presença. Tanto é que no versículo 1, a gente vê que essa mulher, essa anfitriã prudente, ela cuida para que o ambiente ele seja, fisicamente falando, confortável. Tanto é que essa sabedoria aqui, a figura dessa mulher, edifica a sua casa, lavra as suas 7 colunas. Então, isso aponta para o ambiente físico da sua casa, que ela prepara para que ele venha a ser agradável. Não só isso, essa anfitriã prudente, que marca aqui a sabedoria, ela prepara uma refeição, e não qualquer refeição, ela prepara uma refeição deliciosa. Olha só, o versículo 2, carneou, ou seja, preparou os seus animais, as suas carnes, misturou o seu vinho e arrumou a mesa. Por fim, dentro desse banquete, essa mulher ela chega a dispor os seus servos para convidar as pessoas para participar
dessa situação. Versículo 3: já deu ordens às suas criadas e assim convida, veja, desde as alturas da cidade. Através dessa ilustração, Salomão, ele quer destacar uma verdade central, uma verdade fundamental, ou seja, a sabedoria, ela traz satisfação à alma humana. A sabedoria, ela traz satisfação à alma humana. É por isso que o autor sagrado, é por isso que Salomão compara a sabedoria a essa mulher que prepara todo um banquete para os seus convidados. Um banquete delicioso, um banquete agradável, com o fim de nos mostrar isso. Através da sabedoria de Deus, nós encontramos a satisfação. Não a satisfação física em si, como acontece quando a gente se alimenta de um determinado prato, mas a satisfação no sentido da nossa alma, a satisfação no sentido do nosso interior, a satisfação no sentido do nosso espírito. Na verdade, a sabedoria de Deus é a única coisa que completa a alma do ser humano. Os demais conhecimentos que a gente tem, e a gente tem vários, a gente tem o conhecimento na área científica, a gente tem o conhecimento na área filosófica, a gente tem o conhecimento na área cultural. De certa forma, esses conhecimentos eles são bons, mas nenhum deles se compara ao conhecimento de Deus. Nenhum deles se compara à sabedoria de Deus, porque ela vem ao encontro das mais profundas, das mais íntimas necessidades que nós temos, que é o de viver para a honra e para a glória do nosso Deus. Diante disso, meus irmãos, fica a pergunta: aonde é que nós estamos satisfazendo a nossa alma? Onde é que nós estamos satisfazendo o nosso coração? Quando a gente olha o mundo que está ao nosso derredor, nós percebemos que o mundo ele oferece um cardápio, entre aspas, variado, que procura suprir o vazio existencial das pessoas, porém nunca, absolutamente nunca alcança esse objetivo. Você tem os entretenimentos de um lado, você tem o prazer do outro lado, você tem as riquezas materiais do outro lado, você tem o conhecimento humano do outro lado, mas nenhuma dessas coisas, elas são capazes de satisfazer o nosso coração, de satisfazer a nossa alma. Somente a sabedoria que nós encontramos em Deus através da palavra. Então, não corramos, meus irmãos, não corramos, minhas irmãs, à procura dessas coisas que infelizmente a gente é tentado a correr atrás dessas coisas, procurando satisfação, procurando alegria, a parte da sabedoria do Senhor. E a gente vai para um lado, e a gente vai para o outro, e a gente percorre um caminho, a gente percorre outro, sem contudo nós encontrarmos a paz, o descanso e o refrigério da nossa alma. Porque, repito, a única coisa que satisfaz a alma humana é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do Senhor. Então, no primeiro momento, Salomão, ele fala acerca disso. De quê? Da satisfação, do deleite, do prazer da sabedoria. Porém, ato contínuo, Salomão ele vai destacar uma segunda verdade, também diretamente relacionada à sabedoria dentro de uma perspectiva bíblica. Se de um lado a verdade de Deus, se de um lado a sabedoria de Deus, ela nos satisfaz, em segundo lugar, Salomão ele mostra o convite da sabedoria, o convite que a sabedoria nos faz e nos faz a cada um de nós. Vejam aí, versículos 4 até o versículo de número 6. Provérbios, capítulo 9, verso 4 até o versículo número 6. Olhem só o que Salomão aqui nos ensina nessa passagem. Ele diz o seguinte: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Versículo 6. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Aqui, seguindo essa ilustração, Salomão ele mostra
que a sabedoria, ela chama as pessoas para experimentá-la, experimentar da sabedoria. É por isso que nesse trecho que a gente leu, do versículo 4 até o versículo 6, a gente vê expressões como volte-se, vinde, comei, bebei, deixai, andai. É um chamado, é um chamado. No primeiro momento, Salomão mostra que a sabedoria divina, ela nos satisfaz, como um banquete satisfaz o nosso corpo. E aí ele faz esse convite, essa convocação para quê? Para que a gente possa experimentar essa sabedoria. O que chama a atenção, dentre algumas coisas aqui nesse trecho, é que esse convite, esse chamado que a sabedoria ela faz para que as pessoas possam se apropriar dela, para que as pessoas possam experimentá-la, esse chamado, ele é dirigido, não aquelas pessoas que já são sábias, não aquelas pessoas que já são cultas, mas quem? Os simples. Olha só o que nós temos aí no versículo 4, quem é simples? Essa palavra aqui, simples, literalmente falando, ela significa ingênuo, uma pessoa que é ingênua. E não só isso, aí no versículo 4 ele diz, aos faltos de senso, literalmente falando, aqueles que não têm juízo, aqueles que não têm juízo. Então, não são os sábios, segundo o mundo, mas as pessoas que carecem dessa sabedoria, as pessoas simples, as pessoas que não têm esse entendimento, a própria sabedoria os chama para que essas pessoas, elas possam experimentá-la. A partir disso aqui, a gente percebe que a sabedoria divina, a sabedoria que vem do Senhor, ela é algo gracioso. Ela é algo gracioso. Por quê? Porque é oferecida àquelas pessoas que têm consciência que não são sábias, aquelas pessoas que têm consciência que não são entendidas no sentido espiritual. Veja que é diferente da sabedoria humana. A sabedoria humana, via de regra, ela é excludente, ela só quer pertencer àquelas pessoas que já são sábias. Não, por outro lado, a sabedoria divina, ela chama os simples, chama aquelas pessoas que não a possuem, chama aquelas pessoas que não a detêm, para que as pessoas elas possam experimentar, aquelas pessoas ingênuas, aquelas pessoas que não têm juízo. Então, Deus faz esse convite. É por isso que nós, diante dessa convocação, nós não podemos rejeitar esse convite, esse chamado de Deus. Para quê? Para que nós possamos ser de fato pessoas sábias. Deus, Ele nos chama para nós termos esse conhecimento espiritual, para podermos ter um entendimento sobre as coisas, para podermos agir em cada circunstância da nossa vida, dentro daquilo que Deus, Ele requer de nós, de maneira que a gente possa agradá-lo. Deus, Ele faz esse convite para quê? Para que nós possamos conhecer a nós mesmos. Para quê? Para que nós possamos conhecer ao nosso próximo. Para quê? Para que nós possamos conhecer o mundo ao nosso derredor. Para quê? Para que, sobretudo, nós possamos conhecer esse Deus que é infinitamente sábio. Então, não rejeitemos esse convite, porque hoje Deus ele está chamando cada um de nós para que assumamos essa condição, para que nós percorramos esse caminho, a condição de pessoas sábias, que percorrem o caminho da sabedoria, para que assim, através do nosso viver sábio, Deus, ele venha a ser glorificado. O convite da sabedoria. Então veja, a gente tem a satisfação da sabedoria, a gente tem o convite da sabedoria. Em terceiro lugar, a gente observa a reação à sabedoria, acraseado. A reação à sabedoria. Veja aí, versículos 7 até o versículo número 9. Versículos 7 até o versículo número 9. Reações à sabedoria. Quais são essas reações à sabedoria? Olha só. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em
prudência. Aqui nesses versos, Salomão ele descreve pelo menos duas posturas, pelo menos dois comportamentos que as pessoas elas apresentam quando a sabedoria ela é exposta a elas, a essas pessoas. Então, como é que as pessoas reagem à sabedoria? Quando elas são instruídas, quando elas procuram ser ensinadas, quando elas são aconselhadas, qual é a atitude que elas têm, qual é a postura que elas adotam? Em primeiro lugar, infelizmente, existe uma postura de rejeição, porque em alguns casos, com algumas pessoas, a sabedoria ela acaba sendo rejeitada. É o que a gente observa no versículo 7, todo o versículo 7 e na parte inicial do versículo 8. Olha só, uma primeira reação quando você expõe a sabedoria. Como é que as pessoas procedem? Como é que elas se comportam diante da expulsão da sabedoria? Salomão nos diz aqui, versículo 7 e parte inicial do versículo 8, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Versículo 8, parte inicial: não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Então, quando se oferece sabedoria e a pessoa ela não é sábia, o que é que ela vai fazer? Como é que vai ser a sua reação? Como vai ser a sua postura? Ela vai atentar contra a pessoa que é portadora da sabedoria, aquela pessoa que procura ensinar, aquela pessoa que procura instruir, aquela pessoa que procura aconselhar. Perceba que a pessoa tola, ela age assim. Ela não recebe o ensino, ela não recebe a instrução, ela não quer acolher o entendimento, não, pelo contrário, ela repulsa quem vai fazer isso, quem vai ajudá-la, quem vai auxiliá-la, quem vai abrir os seus olhos para isso. Ela não é humilde o suficiente para reconhecer a sua vida, a necessidade de mudança, e aí ela atenta contra o portador da sabedoria. Não contra a sabedoria em si, mas contra o portador da sabedoria. É a primeira rejeição, é a primeira postura, melhor dizendo, rejeitar a sabedoria. Por outro lado, a gente percebe que com algumas pessoas, em algumas circunstâncias, a sabedoria ela acaba sendo aceita. E olha só o que ocorre. Versículo 8, parte B e todo o versículo 9. Salomão diz: repreenda o sábio e ele te amará. É diferente, do tolo que rejeita aquele que ensina. O sábio, ao ser repreendido, ele ama aquele que o repreende, que o aconselha, que o admoesta. Versículo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Então, diante da expulsão da sabedoria, um segundo grupo vai amar as pessoas que lhe instruem, um segundo grupo vai receber sabedoria e vai crescer cada vez mais através dela. E quando você analisa aqui esses versos, você chega a uma conclusão, pelo menos a uma conclusão. Que conclusão? A nossa reação à sabedoria determina quem nós somos. A nossa reação diante da sabedoria determina quem nós somos. Se nós somos sábios ou se nós somos tolos. Se andamos no conhecimento ou vamos permanecer no caminho da tolice. Então, quando a gente resiste ao conselho, quando a gente resiste ao aprendizado, quando a gente resiste ao ensino, isso vai refletir que nós ainda estamos numa condição de pessoas tolas, de pessoas nécias, de pessoas que não são prudentes. Por outro lado, quando a gente recepciona o ensino no nosso coração, quando a gente acolhe o conselho, quando a gente acolhe a instrução, nós nos tornaremos mais sábios e a sabedoria se fará presente em nossas vidas. E diante disso, convém que nós nos perguntemos, como é que você se avalia? Como é que você se autoavalia? Você é uma pessoa sábia? Você é uma pessoa tola? Comece a analisar a você mesmo. Como é que você reage quando em muitos momentos uma pessoa chega para você e procura lhe instruir, e procura lhe orientar,
e procura lhe aconselhar, usando como instrumento a palavra de Deus, você procura rejeitar essa pessoa? Colocar defeitos nela? Justificar as suas posturas? Em fazendo isso, em procedendo dessa forma, você vai prosseguir cada vez mais no caminho da imaturidade, no caminho da tolice. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos atentar para essas coisas. Porque, infelizmente, a gente vive uma realidade onde, diante de circunstâncias da nossa vida, a gente não admite ninguém nos questionar, ninguém nos ajudar, ninguém nos aconselhar. Muitos de nós, apesar de crentes, chega e diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, e a gente vai andando no caminho da tolice. Anos dentro da igreja, anos dentro da religião cristã, e a gente se comportando como crianças birrentas, mal educadas, e a gente não cresce na sabedoria e no caminho do Senhor. É por isso que a gente precisa desenvolver esse coração humilde, é por isso que a gente precisa desenvolver esse coração de dependência, reconhecer as nossas falhas, acolher o ensino, receber a admoestação, receber o conselho, crescer, para que assim a gente possa se tornar mais sábio ainda. Então, aqui você tem, em terceiro lugar, as reações à sabedoria. Pegando a sequência, você tem a satisfação da sabedoria, em segundo lugar, o convite da sabedoria, em terceiro lugar, as reações à sabedoria, mas não só isso. Em quarto lugar, a essência da sabedoria. Em quarto lugar, a essência da sabedoria. Olhem aí, o versículo número 10. Provérbios capítulo 9, versículo de número 10. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Há duas coisas, meus irmãos, meus amigos, que refletem a sabedoria de Deus, a sabedoria bíblica, conforme Salomão está aqui colocando nesse texto. Então, a sabedoria divina é aquela que, em primeiro lugar, procura temer a Deus, temer ao Senhor. E o que é isso na prática? Significa respeitar a Deus por aquilo que Ele é, respeitar a Deus por aquilo que Ele faz, é ter a consciência que nós estamos na presença do Senhor e fazer com que o nosso coração possa manifestar esse respeito, esse valor à pessoa de Deus. Ou seja, é viver de tal forma que Deus ele venha a ser glorificado, é proceder de tal maneira que Deus ele venha a ser refletido nas nossas vidas. Quando você faz isso, você está temendo a Deus. Quando você faz isso, você está agindo como uma pessoa sábia, uma pessoa que detém sabedoria. É o primeiro aspecto, o temer a Deus. Mas não só isso, existe um segundo aspecto, conforme nós temos aqui na parte B do versículo 10, quando Salomão diz: o conhecimento do santo é prudência. Então, se de um lado, ser sábio é temer a Deus, por outro lado, ser sábio é conhecer a Deus. Isso está relacionado a sabermos quem Deus é. Isso está relacionado a sabermos aquilo que Deus faz. Isso está relacionado a sabermos aquilo que Deus ele requer das nossas vidas, de cada um de nós, individual e coletivamente falando. E é através da palavra de Deus que a gente obtém esse conhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele requer para cada um de nós. Então, a sabedoria, dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva divina, ela é composta dessas duas atitudes. Em primeiro lugar, temer a Deus. Em segundo lugar, conhecer a Deus. E tudo isso nos conduz a uma verdade. Que verdade? A sabedoria divina, ela estará sempre centralizada em Deus. A sabedoria divina, ela estará sempre alicerçada na pessoa de Deus. É o conhecimento do Senhor pela palavra que nos torna sábio.
É como nós nos relacionamos com Deus no nosso dia a dia, à luz dessa palavra, que nós andamos em sabedoria. É por isso que a sabedoria divina não pode ser experimentada pelos homens no seu sentido comum. É preciso ter um relacionamento com Deus, é preciso ter comunhão com o Senhor, para que a gente possa viver no seu temor, para que nós possamos conhecer a Deus e assim, somente assim, vivermos em sabedoria. Somente quando nós estamos na presença de Deus. E isso nos leva a uma pergunta inquietante, porém, uma pergunta crucial para as nossas vidas. A nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, ela reflete a sabedoria de Deus. A nossa vida, ela reflete a sabedoria de Deus. Afinal de contas, todos nós que somos salvos, temos comunhão com o Senhor. Afinal de contas, todos nós que somos salvos, de certa forma, nós tememos a Deus. Todos nós que somos salvos temos um certo conhecimento de Deus. A grande questão que fica é: será que eu reflito essa sabedoria de Deus através da minha vida? No meu relacionamento junto aos meus familiares, no meu relacionamento junto aos meus irmãos em Cristo, no meu estabelecimento de trabalho, no meu andar por esse mundo afora, será que as pessoas veem em mim uma pessoa sábia porque anda com Deus? Porque o nosso Deus é o Deus da sabedoria, o nosso Deus é o Deus do conhecimento, o nosso Deus é o Deus da instrução. Então, na medida em que nós nos relacionamos com esse Deus, inevitavelmente, ao longo da nossa vida, a gente vai externar, de uma forma ou de outra, essa sabedoria. Ou não, ainda vivemos de maneira nécia, de maneira imprudente. Então, essa condição de vida, ela não reflete a comunhão que a gente tem de Deus ou com Deus que a gente tem com o Senhor. Por isso a necessidade que a gente tem de estar refletindo, de estar pensando, de estar considerando a nossa vida, para que sim, ela reflita, através de um viver sábio, a comunhão que eu tenho com meu Deus, a comunhão que eu tenho com o meu Senhor. Essa é a essência da sabedoria. Então, nós já vimos a satisfação da sabedoria, nós já vimos o convite da sabedoria, nós já vimos as reações à sabedoria, acabamos de ver a essência da sabedoria, por fim, os resultados da sabedoria. Os resultados da sabedoria. Olha só o que nós encontramos entre os versículos 11 e também o versículo número 12. Provérbios 9, 11 e também o versículo número 12. Diz o seguinte: porque por mim, pela sabedoria, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Versículo 12: se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. É interessante, conforme nós vimos, que a sabedoria, ela se oferece aos simples, aos que não têm juízo. E conforme nós vimos em pontos anteriores, existem pelo menos duas reações: de se rejeitar e de se aceitar a sabedoria. Então, aqui você observa as consequências de quem aceita a sabedoria e também os resultados de quem rejeita a sabedoria. Para o sábio, para aquela pessoa que aceita a sabedoria vai fazer com que a sua vida, ela não só seja uma vida longa, mas também seja uma vida de qualidade. É o primeiro resultado, é a primeira consequência do viver sábio. Longevidade e qualidade de vida ao longo da nossa vida aqui neste mundo. É o que Salomão fala. Olhem só o que ele diz no versículo 11: porque por mim, pela sabedoria, se multiplicam os teus dias. E ele complementa: e anos de vida se te acrescentarás. É interessante porque, dentro da perspectiva do Antigo Testamento, quando você vivia muito tempo, aquilo era sinal de bênção de Deus.
E aqui Salomão está falando justamente acerca disso. Quando você é salvo, você prolonga os anos da sua vida. De certa forma, isso tem uma relação. Porque quando você é sábio, quando você anda em prudência, você se livra dos caminhos da morte, que vem pelo vício, que vem pela carnalidade, que vem pelo mundanismo. Então, quando você se conserva puro no caminho do Senhor, de certa forma, por causa disso, você acaba se livrando dessas circunstâncias que tem a capacidade de ceifar de maneira muito breve a sua vida. Então, é por isso que no Antigo Testamento a perspectiva é essa. Quando você era sábio, você tinha longevidade de vida. Mas a gente pode puxar ainda mais e ver que na sabedoria você não só tem longos anos de vida, mas na sabedoria você tem uma qualidade de vida. E qual é essa qualidade de vida? É a gente desfrutar de comunhão com Deus e, consequentemente, de desfrutarmos de paz, consequentemente, desfrutarmos de alegria, consequentemente, podermos servir a Deus de consciência limpa, consequentemente, podermos andar em sua presença. E isso é bom, isso satisfaz a nossa alma, isso gera benefícios para o nosso viver. Então, o caminho da sabedoria faz com que a gente desague nessa realidade. Uma vida longa, uma vida de qualidade, uma vida na presença do Senhor. Mas observe que o contrário também é verdade. Quando você é imprudente, quando você é nécio, e quando você rejeita a sabedoria, não querendo saber dela, essa falta de sabedoria vai produzir juízo contra você, juízo contra a sua vida. Olha só o versículo 12. Olha só o versículo 12. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Aqui Salomão está usando uma linguagem irônica. Em primeiro lugar, ele está se dirigindo àquelas pessoas que pensam que são sábias, mas não são. Em segundo lugar, ele se dirige para as pessoas que são escarnecedoras, aquelas pessoas que são conscientes da sua vida ímpia perante Deus. E ele diz: tu só o suportarás. Então, quando a gente vive um viver imprudente, quando a gente não tem sabedoria, quando a gente é nécio, as nossas ações nos conduzirão a receber e a experimentar o juízo de Deus em nossas vidas. Olha só, no versículo 18, o fim do nécio, daquela pessoa que não é sábia. Olha só qual vai ser o fim dela, versículo 18, do capítulo 9, a gente até leu na leitura devocional. Olha só. Em relação àqueles que atendem, não ao convite da anfitriã prudente, mas da mulher louca, da adúltera louca. Olha só, as pessoas que atentam para o seu convite, que aceitam o seu convite. Olha só, versículo 18. Eles, porém, não sabem que ali, entre a mulher adúltera, estão os mortos. E ele complementa, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. É para onde o adultério leva: inferno, condenação, juízo de Deus. O sábio não vai por esse caminho, o nécio ele vai. Então, diante disso, a gente pergunta: qual é o caminho que você tem escolhido para a sua vida? Qual é o caminho que você tem escolhido para a sua vida? Não é o meu termo, meu irmão, meu amigo, não é o meu caminho. Ou você segue no caminho da sabedoria e vai experimentar longevidade, vai experimentar qualidade de vida, ou você rejeita esse caminho e vai no caminho da loucura, e ele vai conduzir você à morte, à condenação eterna. Então, nós precisamos nos autoavaliar. Nós precisamos avaliar as nossas vidas e perceber qual é esse caminho que eu estou percorrendo, para onde ele vai me guiar, para onde ele está me levando, qual vai ser o fim que ele vai gerar em minha vida. A comunhão com Deus, a bênção de Deus, a comunhão com o Senhor, os benefícios de Deus. Se sim, sigamos o caminho da sabedoria, perseveremos nesse caminho. Se não, Deus, ele está nos advertindo hoje a que voltemos desse caminho, o caminho dos nécios, e sigamos no caminho da prudência,
sigamos no caminho da sabedoria aos olhos divinos, para que assim os benefícios, eles venham ser vistos e, acima de tudo, eles venham ser experimentados em nossas vidas. Então, na noite de hoje, o que foi que nós vimos? 5 verdades relacionadas à sabedoria, conforme o ensino do sábio Salomão. Em primeiro lugar, o prazer da sabedoria, onde ele mostra que a sabedoria de Deus, ela traz prazer, ela traz deleite à nossa alma. A gente viu o convite da sabedoria, entendendo que a sabedoria de Deus, ela é acessível, sobretudo àqueles que são mais simples, sobretudo àqueles que não a possuem. Em terceiro lugar, a gente viu as reações que as pessoas têm quando a sabedoria lhes é apresentada, ser no sentido de aceitar, ser no sentido de rejeitar. Vimos também a essência da sabedoria, que é temer a Deus, que é conhecer a Deus. E por fim, acabamos de ver os resultados da sabedoria. Ela traz longevidade de vida, ela traz qualidade de vida, mas quando ela é rejeitada, ela traz juízo, ela traz condenação, ela traz morte. E para fechar, eu queria me dirigir especificamente àquelas pessoas que não são salvas, especificamente aquelas pessoas que ainda não desfrutam de uma vida sábia, como consequência da salvação em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, que você possa atentar para a necessidade que você tem de se voltar para Jesus Cristo. Lá na leitura devocional, em Provérbios capítulo 8, versículos 22 até o versículo 36, a gente vê a eternidade da sabedoria, como ela estava com Deus, como através dela todas as coisas foram feitas, porque ali Salomão está se referindo a Jesus Cristo, que é a sabedoria personificada, a sabedoria em pessoa. Cristo, que vivia desde toda a eternidade, Cristo, através de quem todas as coisas foram feitas, Cristo, que vivia com Deus desde toda a eternidade, Ele é a sabedoria de Deus. E é por isso, meu amigo, que você carece dessa sabedoria, você carece de Jesus Cristo, você carece da sua comunhão, você carece da sua direção, você carece da sua instrução. Então, a palavra de Deus lhe chama na noite de hoje para que você possa se voltar a esse Salvador, para que você possa ter essa vida sábia, para que você possa ter esse Cristo no seu coração, e assim você possa ser feliz. Na verdade, você possa ser mais que feliz. Olha só, a promessa que está reservada para aquelas pessoas que têm a Cristo, a sabedoria personificada de Deus. Abra um favor mais uma vez, em Provérbios capítulo 8, olha só, versículos 34, versículo 35, pega essa promessa e você possa ter essa realidade bendita na sua vida. Olha só, Provérbios 8, 34 a 35, onde Salomão fala de Cristo, a personificação da sabedoria. Salomão diz: feliz o homem que me dá ouvidos à sabedoria, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Olha só, versículo 35. Porque o que me acha, ou seja, o que acha a sabedoria, acha o quê? A vida. Mas não só isso, alcança o favor do... Está vendo aí, meu amigo? Está vendo aí, minha amiga? Experimente o favor do Senhor, ache graça perante seus olhos, volte-se para Jesus Cristo, a sabedoria personificada, viva para Deus, esteja no seu caminho, viva para a sua glória, desfrute da sua comunhão e assim cumpra com o objetivo para o qual Deus lhe criou aqui nesta vida. Então que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém.